somos o coletivo Madalena Anastácia, e essa live de hoje faz parte do Festival Madalenas em Movimento, 10 anos em 10 dias, em rede, né? Um festival que era para acontecer presencial, lá na Argentina, e por conta de todo esse contexto, nós estamos fazendo online. Bom, hoje nós estamos com a Verônica Lima, primeira vereadora negra, né, do estado de Niterói. Seja bem-vinda, Verônica. Estamos também com a Fernanda Dias, do coletivo Madalena Anastácia, e a Flávia Souza, também do coletivo Madalena Anastácia. E já vamos chamar as mulheres lá, organizadoras da Oca Viradouro, até porque essa live é em homenagem a essa manifestação cultural e artística que tem sido construída de forma coletiva pelas mulheres moradoras do local. Bom, quem está apoiando a gente na técnica é Gabriel Rust, como ele costuma falar, bicha preta, favelada, do Centro de Teatro do Oprimido. É uma pessoa super solidária que tem sempre apoiado a gente na construção das lives, enfim, de todos os processos. Muito obrigada, Gabriel. Eu acho que a gente não conseguiu colocar a vinheta do festival. Será que a gente consegue agora? Bom, a gente está com algum problema no som. Então, vamos dar continuidade a essa live. Vamos inverter um pouquinho, antes de chamar a Verônica, como a produção artística seria a construção do Oca Viradouro, né? A gente vai chamar a Flávia Souza para fazer uma música do coletivo Madalena Anastácia, e aí eu contextualizo e chamo a Verônica já, tá bem? Vamos lá. Você, Flávia Souza. Boa tarde, galera. Salve, salve. Trago aqui uma composição que ainda está em andamento, então eu vou ler para vocês do coletivo Madalena Anastácia, que eu fiz em homenagem a nós. Tirando a mordaça, agora eu quero falar. Madalena Anastácia tá chegando pra ficar, metendo o pé na porta, sem pedir favor. Se falar do meu cabelo, vai dar caô, conquistando o nosso espaço de mansinho com louvor. Herdeira da resistência, da luta, eu sou potência. Meu corpo, sobrevivência, legado e referência. Respeita o ventre amado que agora eu vou falar. Madalena Anastácia tá chegando. Madalena Anastácia, tirando a mordaça pra falar. Queremos respeito, dignidade, ocupar espaços pra falar. Madalena Anastácia, tirando a mordaça pra falar. Queremos respeito, ocupar espaços, dignidade para falar. Então, galera, fica aí o recado e a reflexão, que a gente possa cada vez mais ocupar os nossos espaços enquanto mulher preta, no nosso lugar de fala, conquistando os nossos espaços, que é um direito nosso. Obrigada, Flávia Souza, muito obrigada. Bom, essa é uma das composições da Flávia, né, no laboratório Madalena Anastácia, que é um laboratório de mulheres negras. A gente pesquisa através da arte, gênero e raça em perspectiva interseccional. E para nós é um prazer estar construindo essa live hoje dentro do Festival Madalena Internacional, 10 anos em 10 dias, né? São 10 anos de história dessa rede de mulheres. E a Anastácia é uma revolução dentro dessa revolução, né? Que é pensar a partir da metodologia do teatro do oprimido, o teatro das oprimidas, né? Um teatro feminista. E nós, Madalena Anastácia, surgimos trazendo muito a questão da raça e gênero em perspectiva interseccional. Como a gente construir uma sociedade mais justa, mais humana para todos, todas e todes, a partir da perspectiva de mulheres negras. E é o que a gente pretende fazer aqui hoje. Eu provavelmente não tenha me apresentado, porque eu tenho essa mania. Meu nome é Raquel Nascimento, né, do coletivo Madalena Anastácia. Sou uma das coringas, junto com a Elana Gentil, e faço um monte de coisa por aí também, né, como todas as Anastácias, como a maioria das mulheres negras
enfim, que a gente conhece. Bom, a ideia hoje é falar um pouco sobre essa ocupação cultural e artística que acontece lá no Complexo do Viradouro, né? Em plena pandemia, o Complexo Viradouro vive agora uma ocupação policial, né? Apesar de todas as manifestações, apesar de um decreto federal, né? E é um momento que aprofunda as violências e a desigualdade no local, né? Um momento que os moradores e moradoras já têm que passar por falta d'água, deslizamentos, vários processos de falta, e ainda tem uma ocupação policial violenta, né, que ainda mais deteriora os direitos adquiridos pela população ao longo dos anos. E as moradoras se articularam para tentar reconstruir, né, trazer um pouco da cultura do local e articular como manifestação política de transformação social, né? O que elas pensaram, o que a gente pode fazer em relação a essa ocupação policial violenta? Como garantir direitos? Como divulgar os direitos que a gente já tem, que já existem, né? Mas a gente não nos são garantidos? Como mostrar uma articulação das moradoras que seja forte, que seja presente, que seja também a partir do afeto e da troca, né? Então, isso é muito bacana. A gente vai chamar a Eluana Gentil, que é uma das coringas do Anastácia, para falar um pouquinho daqui a pouco. Eu não sei se o Gabriel já consegue colocar o vídeo. Será que consegue, Gabriel, sobre a OCA? Senão a gente passa para a Verônica. E eu apresento ela. Não conseguimos ainda. Mas a gente convida vocês, de qualquer forma, a assistirem os vídeos sobre a OCA Viradouro. Estão na programação hoje do Festival Madalena Internacional. Eu vou pedir para as companheiras que estão nas redes compartilharem, tanto no YouTube quanto no Facebook, tá bem? O link dos vídeos, e vocês podem assistir a qualquer tempo. Ele faz parte de uma playlist do Madalena Anastácia, que está no festival hoje, tá bem? E vai continuar aí por alguns dias. Por algum bom tempo, talvez. Vamos à Verônica, né? Por que a gente chamou a Verônica? Porque, por conta da trajetória dela e a articulação com as moradoras e moradores, né? Foram as próprias moradoras que citaram o nome da Verônica como uma possibilidade de articulação, né? De pensar junto ideias, estratégias, enfim, de contar um pouco, situar um pouco o que essas moradoras estão vivendo, né, nesse momento, pensar junto como criar estratégias, né, de articulação que possam, enfim, continuar reverberando coisas positivas. Bom, a Verônica Lima era uma jovem questionadora quando iniciou sua participação política no movimento estudantil secundarista. Amadureceu na construção coletiva e no trabalho da administração pública. Em 2012, sua trajetória culminou numa conquista histórica. Ela se elegeu em Niterói e tornou-se a primeira vereadora negra a ocupar o cargo na cidade. Ao longo de sua carreira legislativa, criou o primeiro Estatuto Municipal de Igualdade Racial no Brasil e a Lei da Visibilidade Lésbica, do Estatuto da Pessoa Gestante e Lei de Diretrizes para Mulheres Vítimas de Violência. Além da lei que destina 3% das vagas em serviços e obras públicas para moradores em situação de rua, entre outras conquistas. Atualmente, está no segundo mandato como vereadora e cumpre seu compromisso de trabalhar sempre em defesa do povo, dos direitos humanos, pelas mulheres, pelos LGBTQIA+, e pelo fortalecimento das políticas de assistência social, dentre muitas outras coisas, né? Bom, é com você, Verônica. Fica à vontade. Bom, primeiramente, boa tarde a todas e todos. Queria agradecer o convite, a lembrança para participar aqui desse bate-papo com vocês. Saudar a Raquel Nascimento, que está mediando aqui essa conversa. Saudar a Fernanda Dias e também a Flávia Souza. Saudar vocês. Saudar as outras pessoas que estão aqui participando conosco também. A Raquel, quando foi falando de mim,
né, e me apresentando não me deixou quase nada, né? Vou falar o que de mim? Ela já falou quase tudo. Mas acho importante eu, mais uma vez, me apresentar, né? Eu sou Verônica Lima, estou vereadora aqui da cidade de Niterói. Como a Raquel colocou, eu sou a primeira mulher negra vereadora na história da cidade de Niterói, uma cidade da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, com mais de 500 mil habitantes, uma cidade que tem um dos maiores PIBs do Brasil, uma cidade com muitas contradições, né? Contradições sociais, contradições raciais, muitos desafios ainda a serem superados. E isso é sempre muito importante a gente dizer. Embora eu considere que o nosso mandato popular seja um mandato presente, participativo, ativo nas lutas políticas e sociais da cidade de Niterói, eu devo reconhecer que, em função dos desafios serem muitos, a gente não consegue dar conta de todos eles. É muito difícil a gente conseguir dar conta de tudo, estar em todos os lugares, atender a todas as demandas e, sobretudo, também atender a todas as expectativas. Mas acho muito importante que, no contexto daquilo que a gente fala, alguém que está no exercício do segundo mandato parlamentar possa também dizer o que fez. A nossa atuação, ela não deve ser apenas um exercício retórico, né? Um exercício de fala. A gente precisa demonstrar na prática aquilo que a gente contribuiu, não só do ponto de vista retórico ou da fala, mas do ponto de vista prático. E do ponto de vista prático, no meu entendimento, eu não sou só uma militante antirracista, antifascista, mulher preta, lésbica, vinda da periferia, feminista interseccional. Eu não sou só isso. Eu estou parlamentar. E por estar parlamentar, eu preciso justificar aquilo que eu contribuí, modestamente contribuí. Porque, como já falei, é óbvio que a gente não consegue dar conta de todas as demandas. E por que a gente não consegue dar conta de todas as demandas? Porque num parlamento, onde a gente tem 21 assentos, a gente só tem uma mulher, a gente só tem uma pessoa negra, numa cidade de mais de 500 mil de habitantes. Então, é óbvio que essa falta de representatividade popular e de mulheres, e de pessoas negras e de mulheres negras, ela faz muita falta no parlamento aqui e também em outros lugares. E aí é muito importante a gente dizer aquilo que a gente já conquistou, aquilo que a gente conseguiu fazer. E a partir daquilo que a gente conseguiu fazer e conquistou, a gente também tem um olhar para esses desafios que estão colocados, como é hoje a ocupação do Complexo do Viradouro. A gente aprovou na cidade de Niterói o primeiro Estatuto de Igualdade Racial do Brasil. E daí? E daí que no seu artigo 16 tem lá uma cota de, no mínimo, 20% para todos os concursos públicos para negros e negras na cidade de Niterói. Isso não é qualquer coisa, porque nós vivemos um racismo estrutural, aquele racismo que estrutura as relações de poder da sociedade brasileira, e a gente acaba não discutindo que o Estado brasileiro tem uma dívida histórica para com o povo negro. Fazer política de cotas é fazer política de reparação histórica de uma dívida que o Estado brasileiro tem com o povo negro. E a gente aprovou o Estatuto da Igualdade Racial e a gente colocou uma cota de 20%. A partir do ano que vem, graças a essa lei de minha autoria, a gente vai ter negros e negras fazendo concurso público na cidade de Niterói, para a Guarda Municipal, para as forças de segurança locais. Isso não é pouca coisa, para a saúde, para a educação, para assistência social, para todos os segmentos, concurso público com no mínimo 20% de negros e negras. É uma grande conquista, sobretudo se a gente for considerar a quadra histórica que nós estamos vivenciando. Nós estamos perdendo direitos. Tudo aquilo que a gente conquistou nos últimos 10, 15 anos, a gente vem perdendo gradativamente todos esses direitos. Então, nessa quadra histórica adversa, emplacar uma lei como essa não é qualquer coisa. A gente aprovou aqui o Diretrizes para Acolhimento a Mulheres Vítimas de Violência, que é uma lei
que organiza a forma de acolhimento das mulheres vítimas de violência na cidade de Niterói. A gente também aprovou aqui o primeiro Estatuto da Pessoa Gestante do Brasil, com um capítulo inteiro dedicado às mulheres negras. Além de tudo, ele é Estatuto da Pessoa Gestante porque ele dialoga também com as pessoas trans. É a primeira lei trans aprovada, que dialoga com as pessoas trans, aprovada na cidade de Niterói. Isso também não é pouca coisa, né? E nós travamos lutas importantes, como a reabertura e municipalização do restaurante popular que o governo do estado fechou. O governo do estado fechou, nós fizemos audiência pública, botamos a banquinha no meio da rua, e hoje a gente conseguiu a reabertura e municipalização, hoje não, já há algum tempo atrás, a reabertura e municipalização do restaurante popular, e esse equipamento ele é muito importante para pessoas desempregadas, para trabalhadores ambulantes, que na sua maioria são moradores de periferia. Quem faz uso do restaurante popular na cidade de Niterói não é quem tem grana, é quem está desempregado, quem mora na periferia, são as pessoas que mais precisam. E a gente conseguiu garantir a reabertura desse restaurante popular, que é um equipamento muito importante para a cidade de Niterói. Muito importante a gente dialogar também sobre o que aconteceu na ocupação do Complexo do Viradouro. Nos posicionamos claramente contra essa arbitrariedade, que além de tudo, uma ilegalidade pela decisão do Supremo. Muito importante a manifestação que contou com a presença do nosso mandato, companheira Valda, teve presente acompanhando as manifestações, outras companheiras, né, que também dialogam com o nosso mandato, como a companheira Roberta Cristina também presente, fizemos fala na Câmara de Vereadores, vamos fazer uma audiência pública que está marcada para o próximo dia 1º ou 2 de outubro, vou pedir até assessoria para confirmar, né, que também vai discutir essa questão da ocupação do Complexo do Viradouro, numa audiência pública, convocando as autoridades, e é muito importante também a manifestação que as moradoras, né, a partir do que elas estão vivenciando em termos dos seus direitos que estão sendo violados constantemente, então a ocupação da OCA e tudo que está sendo construído lá para dar visibilidade à luta das pessoas que estão lá vivenciando essa realidade, também é muito importante. Acho, por último, que eu também não sei, que a gente não combinou tempo, então, se eu estiver falando demais, só, Raquel, você posicionar assim que eu vou encurtando. É muito importante também a gente situar algo que talvez nem todo mundo saiba, né? Niterói, nos últimos anos, vivenciou um processo de muitas intervenções de habitação popular. Niterói tem um déficit habitacional enorme, enorme, apontado por estudos que foram feitos. A gente trabalhou muito na Comissão de Habitação Popular para diminuição desse déficit habitacional, que dialoga, sobretudo, com a periferia da nossa cidade. Foram entregues quase 3 mil moradias populares, e no último período esse processo ele mingou, muito em função do governo federal ter fechado a linha de crédito de investimento de moradia popular para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos. Niterói também vivenciou, nesse último processo, um investimento de mais de 500 milhões de reais em obras de contenção de encostas, e é muito importante que a gente fale daquilo que está sendo previsto de ser construído dentro do Complexo do Viradouro, uma escola técnica, obras de pavimentação, urbanização, contenção de encostas, e, sobretudo, essa escola técnica que está sendo prevista para construir lá. É muito importante que os moradores, enfim, que todo mundo que está lá debatendo, discutindo, possa se apropriar disso. Por isso, eu estou aqui convidando, a gente já estava articulando também através da Valda, a gente também convidar moradores desse movimento para discutirem conosco na audiência pública sobre o ponto de vista do que eles estão vivenciando e do que eles querem, não é? Não adianta só o poder público ir lá propor. Essas obras, elas são muito importantes, elas já estão acontecendo em outras comunidades da cidade de Niterói, mas é muito importante que os moradores se apropriem, fiquem sabendo o que está acontecendo,
e que a gente, como poder público, possa acompanhar para trabalhar o empoderamento dos moradores a partir daquilo que está sendo proposto pelo poder público e também, obviamente, denunciar qualquer tipo, enfim, de arbitrariedade que esteja sendo cometida contra os moradores. Acho muito importante também a gente reafirmar o nosso papel, né, que tem sido, na minha opinião, exitoso do ponto de vista do nosso papel enquanto parlamentar, né? Essa coisa de você estar no parlamento fazendo discurso, mas não está propondo efetivamente nenhuma política pública que mude a vida das pessoas, isso não é papel, né? Quando a gente aprova a lei de cotas, quando a gente aprova a lei dos 3% para garantir empregabilidade para a população em situação de rua, quando a gente faz luta pela segurança alimentar e nutricional, quando a gente faz luta para combater o déficit habitacional e diminuí-lo, né? Quando a gente faz audiência pública para questionar, né, e debater o que está acontecendo na cidade de Niterói em relação à nossa juventude negra e periférica. A gente viu o caso do Danilo, o caso do Luiz Carlos, jovens negros que foram detidos sem absolutamente nada pesar contra eles, e eles têm que provar a inocência deles, né? E a gente tem que denunciar esse tipo de questão, né? Então, acho que para isso que a gente está aqui, para isso que serve efetivamente o nosso mandato. Queria agradecer mais uma vez o convite e me colocar à disposição de todas as lutas. Obrigada. Obrigada, Verônica. Desculpa o vídeo. O companheiro Gabriel está testando. Deu um probleminha no início. É muito interessante assim, o mandato, né? São muitas mandatas pretas, eu acho que atualmente, né, esse movimento, né, da gente se articular com a nossa comunidade, eu acho que tem relação diretamente com as lideranças pretas, né? As lideranças pretas, femininas e feministas, elas se articulam diretamente com a sua comunidade, com o seu povo, e isso é muito importante, né? É muito importante a gente ter referências e ter gente pensando desde a perspectiva, né, das nossas vivências. E a gente sabe, né, como diz Angela Davis, a mudança para as mulheres negras, ela se reverbera em mudança para a população em geral. Isso é muito importante. E a gente quer fazer uma articulação com a OCA em relação ao vídeo. Vamos assistir rapidinho. O vídeo tem 2 minutinhos e contextualiza um pouco do que é a OCA, essa ocupação cultural e artística feita pelas moradoras do Complexo do Viradouro. Vamos lá exibir o vídeo? Suspeito que a história pouco avançou e que minha existência está escrita e impressa pela minha cor. Ana Carolina, conhecida aqui no Complexo do Viradouro como Carol. Eu sou cria e criada aqui da comunidade, moro no Morro da União, que fica de frente para aqui, de onde eu tô. Eu sou Alessandro Conceição, sou morador aqui do conjunto de favelas do Viradouro, moro ali na União, nasci lá, já morei aqui no Africano. E o que acontece? Já tem mais de 15 dias que o nosso complexo está sofrendo uma operação policial. A ocupação é um abuso, é um desrespeito, é uma violência do Estado, é um genocídio, é uma desumanização. E daí, como os moradores sofreram abuso policial, tiveram seus eletrodomésticos quebrados, suas casas arrombadas, a gente pensou o que a gente faz. Ocupação cultural e artística, iniciado pelo Lar de Moradora Respeite. A gente pela gente. Então esse ato foi iniciado pelas mulheres negras da União, do Africano, aqui do Viradouro. Por eu ser militante, por eu trabalhar com o teatro do oprimido, pensei, a gente tem que fazer alguma coisa. Juntei as mulheres do Morro da União, as mulheres pretas, e falei para elas da ideia do protesto A Gente pela Gente, que nada mais era da gente pegar os nossos lençóis, pintar com a hashtag Lar de Moradora Respeite. Elas toparam de cara, e aí a gente começou a pintar os lençóis, a gente produziu, depois a gente começou a espalhar na casa de todos os moradores que quiseram. Junto com isso a gente colocou um informativo falando nos canais de denúncia contra abuso policial. O objetivo nada mais é que a gente está pedindo respeito. A gente aqui na comunidade não é contra as melhorias, a gente é contra o abuso policial. Por favor, prefeito,
Lembre a sua trajetória. Será que a branquitude vai reinar? O genocídio e a matança vai continuar? Não pode. Eu, Alessandro, estou pedindo, reveja esse seu pedido de ocupação aqui. É desumano, é racista, é genocida. É isso. Então a gente está aqui com a nossa arte, porque vivo, vidas negras importam. Levar para todos os cantos, levar para o Palácio, levar para o Estado, levar também para o Morro do Sabão, levar para Beltrão, porque o Secretário e ontem está precisando de informação, precisando evoluir o conhecimento. Então, irmão, é esse sentimento que eu tenho que passar através da minha voz, para poder falar que é a gente, mas também para falar que é nós, para fazer diferente. É isso aí. Valeu todo mundo que parou para ouvir. Obrigada, Dani Miglioli, pelo vídeo, né? Ela que fez esse vídeo junto com as moradoras do local. E esse vídeo ele ilustra um pouco desse processo, né? Que é protagonizado por mulheres negras e acompanhado por outros companheiros que moram no local. E aí a gente tem duas questões para fazer para a Verônica. A primeira, nós vemos muitas semelhanças entre a Verônica Lima, entre o Oca e entre o coletivo Madalena Anastácia, né? Não só porque o coletivo Madalena Anastácia tem mulheres desse coletivo, não só produzindo, como a Eluana Gentil, mas apoiando, enfim, divulgando a Oca, mas também por toda a construção. Bom, a primeira pergunta é, a Verônica é a primeira mulher negra vereadora de Niterói. O coletivo Madalena Anastácia é o primeiro coletivo de mulheres negras de teatro das oprimidas no Brasil. E a Oca está sendo organizada por mulheres negras, né? Não é o primeiro, mas é um dos movimentos de mulheres negras. Talvez o primeiro pensado a partir do teatro das oprimidas, a partir da estética do teatro das oprimidas de mulheres negras. Então, como é que você vê essas articulações, Verônica? Como é que esses movimentos têm construído, né, não só a história de mulheres negras, mas a história de homens negros, a história de uma sociedade mais justa, né? Você falou um pouco desse processo de construção de legislações, que muita gente ainda insiste em dizer que são voltados para a minoria, mas a gente sabe que a população negra é a maioria no Brasil, né? E ainda assim é chamada de minoria. E ainda assim é reduzida, são reduzidos os nossos direitos, os nossos espaços, né? Como é que você vê essas construções, né? Em pleno século XXI, em 2020, a gente ainda tem sido as primeiras em alguns espaços, né? Isso quer dizer que ainda falta muito para alcançarmos, né? Seria importante que nós fôssemos milhares em diversos espaços, porque somos a maioria da população negra no Brasil. Então, como é que você vê essas confluências, essas relações nas dinâmicas sociais? Bom, primeiro, tinha alguém que estava aqui comentando, eu estava lendo, que disse assim, estava até elogiando aqui o nosso trabalho, falando de vocês e tal, vários comentários muito bacanas, e alguém falou assim, poxa, só tem a Verônica como mulher na Câmara de Vereadores, isso realmente é péssimo, só tem a eu. Eu gostaria que nós fôssemos metade mais um daquele espaço, né? E que nós fôssemos metade mais um em todos os espaços de representação da sociedade brasileira. Quando a gente fala de democracia, a gente precisa questionar a democracia que a gente está vivendo, porque a democracia ela só vai estar completa se toda a sociedade estiver representada nos espaços de poder, algo que não ocorre. Não ocorre na Assembleia Legislativa, não ocorre no Congresso Nacional, não ocorre nas grandes corporações. Não é essa a realidade que a gente vive. A gente vive uma realidade onde nós, mulheres negras, e onde nós, mulheres, somos maioria na sociedade brasileira, isso não se reflete nos espaços de poder. Isso precisa ser apontado o tempo inteiro, precisa ser combatido, denunciado o tempo inteiro, né? Acho que esse é um elemento. Um elemento que você colocou sobre as nossas articulações, eu acho que nós, mulheres negras, a gente vem dando um show do ponto de vista da resistência ao fascismo, né? Na luta por direitos e na nossa capacidade de fazer transversalidade, de articular. E não é de agora, isso não é novo. Eu me lembro que aqui em Niterói,
há cerca de 13, 14 anos atrás, a gente fundou o Fórum de Mulheres Negras da cidade de Niterói. E a gente vai fazendo tanta luta política, tanta luta, e organizando tantos processos, que às vezes nem a gente se dá conta. Eu me lembro que o Fórum das Mulheres Negras me procurou na Câmara de Vereadores com um monte de papel e falou assim, que você fundou o Fórum das Mulheres Negras junto conosco, você lembra? Falei, lembro, tem mais de uma década, mas eu lembro. Então, você vai apresentar esse projeto de lei aqui, que é muito importante, que é o projeto de lei das mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, né? Aqui para a cidade de Niterói, a gente apresentou e também virou lei, né? Junto com a Câmara inteira, porque senão não ia passar, tá? Então, às vezes, a gente tem que articular todo mundo junto, e virou um projeto coletivo da Câmara. Mas o mais importante é que o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha é celebrado na cidade de Niterói. Então, a gente vai fazendo várias lutas, vai organizando espaços de debate e de formação, como é o Fórum das Mulheres Negras. Aqui na nossa cidade, a gente tem uma articulação muito importante chamada Casa da Utopia, que é a Casa da Resistência, que é a Casa dos Movimentos Sociais, que o nosso mandato, ele articulou e ele ajuda concretamente, ajudou a se materializar, fomenta, né, incentiva. A gente montou o canal da Utopia. Dentro do canal da Utopia, que é um canal no YouTube, vários movimentos sociais organizados estão lá. A gente também tem um dia que a gente está lá com um programa, né, fazendo denúncia, fazendo debate, fazendo os apontamentos da cidade. Então, a gente sabe que o nosso mandato ele tem que ser diferente. E ele tem que ser diferente do ponto de vista de que a gente não pode ser só retórica. Então, eu tenho muito orgulho de ser uma vereadora negra, né, que tem lei aprovada. É isso que eu falo sempre, eu tenho leis aprovadas. E as leis que eu tenho aprovadas não é só mudando o nome de rua, não. Aliás, eu não tenho nenhuma lei mudando o nome de rua. Eu tenho leis que dialogam com o pertencimento do povo negro na periferia. Tem uma lei que institui o Programa Municipal do Baile das Antigas, que é o funk sem apologia, que é o funk que tem letra que respeita o corpo das mulheres, né? Aquele funk das antigas. A gente instituiu o Dia Municipal do Baile das Antigas em Niterói. E por quê? Porque o povo preto e favelado também tem direito ao lazer, à cultura, à utilização do seu território, porque a branquitude faz festa na sua varanda gourmet, e o povo da periferia faz aonde? Dentro do seu território. E a gente sabe que tem um processo de questionamento de não deixar o povo da periferia fazer o baile, mesmo sendo um baile que eles mesmos chamam, né? Um baile familiar, onde tem criança, tem gente de mais idade, né? Que é o chamado baile das antigas, que o movimento na cidade é muito forte. E a gente aprovou essa lei na Câmara de Vereadores, que dá sentido de pertencimento ao território, direito à lazer e à cultura. Então, a gente tem leis que são efetivas na cidade de Niterói. Cota, o do Baile das Antigas, do Diretriz para Acolhimento a Mulheres Vítimas de Violência, mas, sobretudo, essa capacidade que você citou, Raquel, de articular movimentos que são importantes. Fomos à Marcha das Mulheres Negras, incentivamos, organizamos todos os anos, fundamos o Fórum das Mulheres Negras, a Casa da Utopia, que é resistência. Enfim, tudo isso acaba sendo uma pequena contribuição, porque o processo, né, de crescimento do fascismo na sociedade brasileira, infelizmente, é presente, e o nosso processo de resistência ele tem sempre que se colocar, e é na contramão do que a gente está vivendo aí. Obrigada, Verônica, pelas suas falas. Bom, a ocupação cultural e artística, né, está acontecendo agora, nesse momento do Viradouro, e as mulheres organizadoras desse evento estão com a gente hoje. Quando vocês quiserem iniciar, é só falar, tá bem? Eu acho que a Luana está tentando entrar, a internet está um pouco precária, especialmente nesse dia de chuva, né? A minha não entrou. A gente vai esperando as companheiras entrarem. Enquanto isso, eu vou pedir para o Gabriel colocar o cartaz
que a gente fez, né, para colocar nas portas, enquanto elas vão subindo, vão entrando na rede, né? Houveram invasões policiais, né? Eu digo invasões porque sem mandato e sem o morador estar na sua casa e permitindo essa entrada, foram invasões policiais, né? E destruíram alimentos, enfim, degradaram a casa desses moradores e moradoras que, enfim, estão lutando por dignidade, né? E aí nós precisamos fazer um cartaz referente à Constituição Pública, referente à Constituição, né? E aí o artigo 5º, ele versa sobre vários direitos que precisam ser assegurados, né? E diz, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes da lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante, delito ou desastre, para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial, juntos pelo respeito e segurança dos moradores do Complexo do Viradouro. E aí tem um número que a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da LERJ disponibilizou para que os moradores e moradoras enviem notificações sobre a violação desses direitos, né? Seja agressões, sejam prisões arbitrárias, como a Verônica citou, do Danilo e do Luiz, né? Sem motivo algum, seja qualquer outra coisa do tipo. As companheiras conseguiram entrar? Não, né? Pode... não. Eu tô aparecendo que tô aí? Vocês estão carregando pra gente. Vocês já estão aparecendo pra gente. Suspeito que trago no peito uma dor. Dor que dói de um jeito, que machuca e mata a dor. Moradora do Morro. Tá. Moradora do Morro do Viradouro sente a casa invadida pela PM. Mesmo sem saber quem eu possa ser, pensam sobre mim, tudo conhecer. Minha casa invadida pela PM. Suspeita que a história pouco avançou e que a minha existência está escrita e impressa pela minha cor. Moradora do Morro da União, Larissa Santos. Minha casa invadida pela PM. Mesmo sem saber quem eu possa ser, pensam sobre mim, tudo conhecer. Suspeita, parece que é isso que eu sou. E todo preconceito, todo racismo impede que vejam quem eu sou. Suspeita. Então, gente, é isso. Essa foi a forma da gente colaborar hoje. E aí eu passo a bola para a Raquel. Eloana Gentil, Mayara Carvalho e todas as mulheres da ocupação, da OCA, né, Ocupação Cultural e Artística do Viradouro. Muito obrigada pela contribuição de vocês, por esse trabalho que vocês têm realizado, né?
estou abrindo aqui para eu lembrar o nome de todas, porque são muitas mulheres, isso é muito bonito, né? Ter várias mulheres articuladas. As organizadoras da OCA são Priscila Rezende, Larissa Santos, Aline Cristine Santos, Natasha Carvalho, Fabiana Silva, Luana Gentil e Cíntia Gonçalves. E muitos outros moradores e moradoras que estão contribuindo também nessa construção. Muito obrigada mesmo por compartilharem a experiência e por trabalharem em rede. A gente queria fazer algumas perguntas, tanto para a Eloana quanto para a Verônica. Verônica, você tem mais um tempinho? Ou a gente passa para você primeiro e depois volta com a Eloana? Eu prefiro até que seja eu primeiro, porque eu vou poder ficar muito pouco tempo. Eu tinha falado meia hora, já estou 42 minutos. Maravilha, obrigada por esticar. Então, mas eu consigo esticar aí mais uns 8 a 10 minutos. Maravilha, então a gente faz uma pergunta com você, para você e volta para a Eloana. Bom, a gente leu um cartaz antes da performance das moradoras, das organizadoras da OCA, né? Esse cartaz, ele trata do artigo 5 da Constituição, e ele fala, né, principalmente ali no último artigo que a gente colocou, que o lar é um espaço, né, é a moradia inviolável, né, a não ser em caso de algum evento extraordinário. Além desses cartazes que servem como forma de proteção, né, de mostrar tanto para as moradoras e moradores que eles têm direitos, né, é uma forma deles mesmos compartilharem esse saber, quanto para mostrar para quem chega, né, seja uma ação policial, seja qualquer outro movimento, de que eles sabem minimamente esses direitos, né, uma forma de tentar o mínimo de proteção. Também, junto com essa tentativa de proteção, vários grupos têm se articulado, a ONG Crioula, a Rede Madalena Internacional, o Coletivo Madalena Anastácio, o Grupo Cor do Brasil, e diversos outros grupos têm se articulado para mostrar apoio para esse movimento, né? Mostrando que elas não estão sozinhas, eles não estão sozinhos, né? Porque a gente sabe que, de toda essa política de morte que é estruturada, né, pelo Estado, essa política que genocida, que mata pessoas pretas e pobres, né? A gente tem aí o caso da Marielle como exemplo, né? E a gente tem essa articulação internacional, essa força, essa mostra, assim. Como você vê a questão dos direitos, Verônica, a questão dos direitos que muitas vezes não são assegurados a essa população, e como é que a gente pode se articular cada vez mais politicamente, seja com mandatas, seja com a comunidade em geral, como é que a gente pode fortalecer movimentos que nascem genuinamente de anseios da população? Primeiro, quero saudar a atividade cultural da OCA da Viradouro, né? Tudo que vocês têm feito no último período tem servido como exemplo de resistência, inclusive para outros lugares também, não só pela capacidade de mobilização e de articulação de vocês, e também a forma como vocês fizeram visibilizar, né, o que estava acontecendo aí dentro, para poder chegar na gente aqui, a gente também fazer a denúncia e reproduzir. Acho isso importante ser dito. E acho que você falou uma questão, assim, como o artigo da Constituição estava aqui na nossa tela, existem leis que elas só servem para quem está no asfalto, né? As leis, elas servem para a branquitude, né? Para quem vive a situação de privilégio. A polícia, ela tem um tipo de comportamento, né, na Zona Sul, e tem um comportamento diferente na periferia e na favela. Eu duvido que alguma autoridade policial vai meter o pé na porta de alguém que mora no Leblon, em Copacabana, em Caraí, em São Francisco. Não vai fazer. Eles não vão fazer. Eles não fazem, nunca fizeram. Então, o que está na lei, infelizmente, só vale para uma parcela da sociedade, que são as pessoas que são privilegiadas, que têm poder econômico, que estão localizadas nos lugares privilegiados do território. Então, acho que isso é muito importante ser dito. E acho que o que a gente está construindo através das redes sociais, né, de organismos vivos, né,
como o coletivo de vocês, como a Casa da Utopia aqui em Niterói, né? Como o processo de resistência no Viradouro, com o nosso mandato, que dá uma pequena contribuição, né? Eu digo pequena contribuição porque são muitos desafios cotidianos. Ontem eu recebi no meu gabinete a família do Danilo, que é um jovem negro que estava desempregado, que estava trabalhando como entregador aqui na cidade de Niterói. Ele tem um filho pequeno, ele não cometeu nenhum crime, né? A indignação da sua família, dos seus amigos, de todas aquelas pessoas que o conhecem, vem do fato dele ser uma pessoa que não deve absolutamente nada. Ele foi levado para a delegacia e lá foi estabelecido um método, né, de identificação através de extração de foto na rede social, e a partir dali o Danilo ficou trancafiado. Ele está lá 1 mês e meio. Nós entramos com pedido para extração de uma câmera de segurança aqui da cidade de Niterói, porque vai caber a nós provarmos que o Danilo é inocente, né? Por conta de uma identificação totalmente ilegal que foi feita em cima dele. É um exemplo de muitos. O caso do Luiz Carlos, que reverberou pra caramba, porque ele é membro de um projeto social importante, que é o projeto da Grota, um projeto cultural, reverberou muito, e o fato de ter reverberado, de ter visibilidade, ajudou a soltar o Luiz Carlos, mas eu fico imaginando quantos jovens negros e periféricos são vítimas todos os dias, né, de injustiças que são cometidas e a gente não consegue visibilizar. Por isso que a gente está fazendo uma audiência pública no próximo dia 2 de outubro, 11 horas da manhã. Nós estamos propondo a criação de uma plataforma dentro da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos para denunciar esse tipo de violação de direitos, esse outro tipo de violação de direitos. A denúncia, ela não pode ser só feita através das redes sociais, através dos movimentos sociais organizados. O poder público precisa se posicionar e o cidadão precisa ter meios, mecanismos rápidos, fáceis, ágeis de denúncia para também o poder público poder acompanhar. Então, isso eu acho que é muito importante, é isso, a criação dessa plataforma. Estamos juntando para conseguir recursos através do orçamento, conseguir pessoal, né? E a criação dessa plataforma para a denúncia de violação de direitos na nossa cidade. Essa é mais uma pequena contribuição que o nosso mandato pode estar dando, né? Para combater as injustiças que são cometidas no Brasil inteiro todos os dias, fruto da gente ter um presidente genocida, fascista, que com a sua fala legitima todos os dias os abusos que são cometidos contra a população negra e periférica em todos os lugares. A fala do presidente genocida é que legitima tudo isso que a gente está vivenciando todos os dias. Verônica, muito obrigada pela sua fala, pela sua contribuição. É sempre importante a gente se articular, tanto com mandatas como você, que tenham afinização, né, mesmo nós sendo um movimento político, né, tá ligados à política partidária no sentido de movimento, de criação de leis, de pensar propostas concretas e continuadas para a transformação social, para nós é muito importante. Eu não sei como é que está o seu tempo agora, eu acho que já estourou, mais que estourou, porque já tinha estourado. E aí, se você quiser fazer alguma contribuição antes de finalizar a tua colaboração, fica à vontade. Eu quero dizer que eu adorei conhecer vocês, assim mesmo, à distância, né? Gostei muito de participar aqui. Sempre que vocês quiserem me convidar, eu estou à disposição, né? Nosso mandato é um mandato de luta que enfrenta os desafios cotidianos, né? De ser uma mulher preta, lésbica, né? Que é a primeira mulher preta vereadora dessa cidade, e isso eu tenho um maior orgulho, porque isso foi fruto de muita luta, de muita resistência, e ainda né? Nós temos que exercitar a nossa sororidade na prática, de verdade, né? Os nossos adversários estão lá fora,
a branquitude, é o racismo. Eles não querem que a gente se aproprie daquilo que nos foi negado historicamente na sociedade brasileira. Então, é muito importante que a gente construa na prática a nossa sororidade, né? Nós nos apoiarmos, nos fortalecermos, né? E sempre nos colocarmos à disposição da luta. Quero muito agradecer de coração, gostei muito de ter participado aqui com vocês, tá bom? Um beijo, obrigado, meninos, tchau. Beijo, Verônica, muito obrigada por suas contribuições, até a próxima, viu? Maravilha, muito bom ter a Verônica com a gente. Agora a gente retorna com as mulheres lá no Viradouro, as organizadoras da OCA. Elas estão tendo bastante problema com a conexão, porque... Entra ali, vai lá. Ah, maravilha. Deixa eu segurar, vai. Deixa eu tomar. Oi, gente, estão me ouvindo? Sim, ouvimos muito bem. Ah, tá. Se quiser fazer alguma pergunta, pode agora, que agora que eu ouço vocês. Maravilha, muito bom. Parabéns, em primeiro lugar, por essa ocupação cultural e artística, né? Nós demos o nome à live de contra-ocupação, né? É uma contra-ocupação policial e é uma ocupação de moradoras e moradores, né? Quem mora no local é quem deve ocupar, né? Se a gente não aprendeu isso desde a colonização, quando os europeus chegaram aqui, os índios já estavam, a gente precisa aprender o quanto antes, né? Que quem mora no local é que precisa ocupar, né? Parabéns pela iniciativa de vocês, parabéns pela performance. E, Eloana, eu queria que você contasse um pouco como nasceu o OCA, como é que está sendo esse movimento, e queria que, além de você, outras mulheres falassem um pouco desse processo para a gente. Então, primeiro, acho que agradecer aí a Verônica, né, que é de Niterói, como eu, e depois falar que as outras mulheres não vão poder falar por uma questão estrutural de internet. E aí as meninas já descarregaram o telefone, essas coisas todas. Mas o que acontece? O OCA, ele nasce do protesto A Gente pela Gente, que é um protesto virtual que a gente fez. A Favela é Nossa, Respeite, Lar de Moradora, Respeite. Nasce a partir de uma movimentação que eu faço junto com as mulheres do Morro da União, as mulheres pretas, onde muitas têm suas casas invadidas pela PM, e a gente coloca um lençol escrito Lar de Moradora, Respeite, conta com uma ajuda de um monte de gente, e esse protesto viraliza. Daí a gente também fala, poxa, mas aqui no Viradouro tem muita coisa, o que a gente pode fazer? Então a gente faz uma contra-ocupação artística, que é o OCA, né? Ocupação artística do Viradouro, e a gente começa a ocupar a pracinha, ocupar o Pico do Morro, ocupar o morro inteiro, e assim essa ação viraliza. E o primeiro ciclo se encerra hoje. E quando é que começou essa ocupação cultural? Que data, Eloana, exatamente? O protesto A Gente pela Gente começa no dia 2 de setembro, né, no Morro da União, que a gente começa a pregar as faixas nas portas, portões e janela. E o OCA, né, que aí a gente fala, então vamos fazer o protesto A Gente pela Gente dentro da ocupação artística. Começa no dia 5 de setembro. Maravilha. E quantas favelas vocês já conseguiram alcançar? Porque o Complexo do Viradouro, esse nome é uma questão, né, entre vocês, o nome complexo, né? Como é que surge esse nome? Como é que é a adoção desse nome politicamente? E quantas comunidades, quantas favelas vocês conseguiram abraçar com esse movimento? O complexo surge a partir... É uma nomenclatura usada pela polícia, né? E aí a gente ressignificou esse nome, Complexo do Viradouro, a gente adotou, a gente conseguiu atingir todo o complexo, com ocupação artística e com as faixas. Maravilha, muito bom. Uma outra pergunta que eu quero fazer para você. A gente está no fundo dessa live, tem um cartaz que é composto pelo rosto de várias Anastácias. Anastácias do Brasil e do mundo, né, que estão na Europa, né, Berlim, Alemanha, França, Brasil, Estados Unidos, Anastácias que estão no coletivo efetivamente, Anastácias que já passaram pelo coletivo em algum momento.
E aí eu lembro que em uma das discussões sobre o OCA, né, que tem essa articulação internacional com a Rede Madalena Anastácia, e principalmente o coletivo Madalena Anastácia é um dos principais coletivos colaboradores desse movimento, apoiadores desse movimento, né? A gente conversou o quanto o processo ativista do Teatro das Oprimidas, junto com o Cor do Brasil e o coletivo Madalena Anastácia, contribuiu para você, junto com as outras moradoras, pensarem essa ocupação artística, pensarem para além do modo que a gente tem de fazer protesto, que é levantar cartaz e sair pela rua caminhando e gritando, pensar o que serviria, a partir da experiência, especialmente do Teatro Fórum, né? O que serviria ou não no contexto da favela. Como a Verônica falou, o que serve para o asfalto nem sempre serve para o morro, né? Porque a gente tem aí uma privação maior de direitos, é um campo que nem sempre tem visibilidade. Então, como é que você vê as contribuições do Teatro do Oprimido, do Teatro Fórum, do coletivo Madalena Anastácia e do Grupo Cor do Brasil, né, que formam um movimento Cor de Anastácia? Como é que você vê para pensar essa ocupação artística, essa intervenção para você? Acho que primeiro, eu sou criada aqui do complexo, e o que acontece? Você ser cria é você nascer no lugar. Você ser criado é você fazer ações naquele lugar, né? Ações transformadoras nesse sentido, dentro das possibilidades. E também entender todo esse contexto de favelas, como a Verônica falou mesmo, algumas coisas não. As coisas do asfalto não atingem a favela, não chegam. E acessar outros lugares, como fazer parte de uma rede internacional, como fazer parte de uma instituição internacional de teatro, de arte, e fazer parte de 2 movimentos negros, um só para mulher e um misto, me ajudou a criar estratégias, e principalmente a criar estratégias artísticas, para que atingisse aqui a minha favela. A outra coisa é que o Teatro das Oprimidas me traz uma compreensão de que a revolução é feminista, no sentido de que a hashtag é Lar de Moradora Respeite, porque na favela o chefe de família é mulher, né? Estamos falando aí de 95%. Chefe de família na favela são mulheres, entendeu? E aí, entender todo esse contexto me faz falar, poxa, então, se eu já tenho essa consciência, vamos te juntar com as mulheres. Claro que dentro de todas as coisas que tem, no sentido de segurança, né? De não expor, né? De represária, entender tudo isso e falar, não, então vamos fazer um protesto virtual. Acho que me ajudou nesse sentido, de eu poder acessar outros lugares, entender que o sentido de coletividade, porque a gente não só fez uma ação coletiva aqui no complexo com as mulheres negras, como também eu pude acionar todas as outras redes coletivas que eu acesso. Então, isso foi bem importante. Maravilha. Falando em rede coletiva, eu lembro que uma das ações que nós fizemos foi o apoio, a Rede Madalena Internacional manifestou o apoio, e a gente entrou em contato com mulheres de vários lugares do mundo, e elas fizeram a tradução dessa manifestação de apoio. Nessa manifestação de apoio foi traduzida para pelo menos 9 idiomas, dentre eles idiomas não, como eu posso dizer, não usuais, né? Não hegemônicos, melhor dizendo. Idiomas não hegemônicos, como Lingala, está sendo traduzido para Tupi-Guarani, Wolof e outros idiomas. E você fala muito da necessidade dessa articulação política para garantir, né, o mínimo de cuidado, o mínimo de segurança, e garantir que chegue, tentar fazer com que chegue ao morro o que só chega no asfalto, né? E lembro também que a gente fez uma ação aí no Complexo do Viradouro, que foi um almoço, um churrasco, conversando um pouco sobre violência machista, né, contra a mulher em casa, né, o que chamamos de violência doméstica, mas não é do âmbito doméstico, né, só, está em toda a sociedade. E a gente pensou em estratégias que funcionariam ou não aí, né? Qual a importância dessa ação internacional? Até porque você falou, nós vimos, né,
nas redes sociais. Uma das moradoras, a Cíntia, ela foi uma das primeiras a compartilhar essa invasão, né, feita pela polícia à casa dela, essa destruição, essa falta de respeito. Como é que você vê essa articulação internacional? Como é que está sendo para as moradoras? Tem alguém que consegue falar também, além de você com a gente, ou que esteja aí pertinho, ou só você mesmo, você pode contar para a gente? As meninas estão mais lá em cima, né? Que eu tive que descer para pegar a área, e aí elas não vão falar por causa da questão da internet. Mas, como eu vejo, eu acho que um protesto viralizar é muito importante, né? Porque aí significa o que a Anastácia luta, né? Tirar a mordaça para falar. A Anastácia tem até essa música, né? Nossa luta é tirar a mordaça para falar. E as mulheres do Morro tiraram a mordaça para falar timidamente no primeiro protesto virtual, a gente pela gente. Já no segundo protesto virtual que a gente fez, elas já colocaram a cara, e agora a gente está até se nomeando, né? Porque antes, todas as reportagens que saíram as moradoras do Morro. Agora a gente já tem nome, porque a gente tem mais confiança para se expor. Mas por que mais confiança? Por toda a colaboração dessa rede internacional que você está falando. Não só, né? A outra coisa, como é que eu vejo, como ação concreta e continuada e retorno, é que a gente saiu nas páginas de jornal na parte de cultura e não na parte policial, né? Porque tem essa questão de dizer que na favela só tem bandido. Então a gente conseguiu sair nas páginas de cultura. Na favela tem muito mais, inclusive a gente pela gente. A outra coisa, como também transformação, é que onde tem as faixas e os lençóis com a hashtag Lar de Moradora Respeite, a polícia não entra mais. E isso é um retorno que todas as moradoras trouxeram. Falaram, porra, Carolina, agora que eu botei a faixa, a polícia não entra. A Joyce hoje está aqui, a Joyce deu um depoimento hoje, porque a gente está encerrando o ciclo, e ela disse, mas vai acabar, como é que vai ser? Porque na minha casa, a polícia viu a faixa e falou, oi moça, fecha a porta aí, por favor, e não entrou. Então, como é que a gente vai fazer para continuar se protegendo? Aí eu falei para ela, a gente vai continuar lutando, né? É o que a gente vai fazer. Mas toda essa luta é porque a gente tem todo um apoio coletivo e o apoio principalmente aí da rede do coletivo Madalena Anastácia. E com certeza a semente já foi plantada, né? Porque o Complexo do Viradouro, eu lembro que a gente já fez uma apresentação cultural com o Grupo Cor do Brasil alguns anos atrás, que foi o Quando o Morro Descer, né? Eu não lembro em que ano, 2017, 2018? Bom, de qualquer 2017. forma... 17, né? De qualquer forma, a gente pode ver que tem uma articulação, um movimento político-cultural aí já efervescente, né? Que só precisava ser articulado para germinar cada vez mais, e a gente sabe que essa semente foi plantada, né? A gente está articulado internacionalmente, né? Vários olhos voltados para o Complexo do Viradouro, e a gente espera que essa ocupação cultural e artística, que não é só um movimento cultural, continue reverberando, porque a gente sabe que está, né? Você quer falar mais alguma coisa, Elô? Compartilhar alguma coisa? A Flávia quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Não, estou contemplada com as perguntas e a resposta, parabenizar essa ação maravilhosa que vocês estão fazendo e que ganhe vida longa e que vocês consigam realmente ter sossego, né, e paz. E que isso inspire outras comunidades também, que se expanda esse respeito que precisamos. Eu quero agradecer, né, todo o apoio do coletivo Madalena Anastácia. Quero agradecer também todo o apoio do Centro de Teatro do Oprimido, mas quero agradecer principalmente a todas as mulheres pretas aqui do complexo que abraçaram e deram a cara assim para bater diante de um contexto de abuso policial. E dizer aqui que é a gente pela gente e que o nosso lar é de moradora e respeite. Se não respeitar, nós faremos se respeitar. Maravilha, maravilha, Elô. Tudo que nós queremos é paz, né? Respeito, já é uma luta diária, então isso é muito importante.
Muito obrigada pela troca hoje. Para mim é muito gratificante poder fazer de alguma forma parte desse movimento, tá impulsionando e fazendo reverberar o que para nós são ações concretas e continuadas, né? Nós somos ativistas, a gente não está só no palco, a gente está construindo coletivamente, né? Junto com os grupos e coletivos, junto com toda a sociedade. A gente tem algumas matérias, né, sobre a OCA. A gente pede para vocês procurarem tanto as páginas da OCA, o coletivo Madalena Anastácia colocou aí no chat, tanto no Facebook quanto no YouTube, as redes da OCA, né? No Instagram tá @OCA-Viradouro e no Facebook tá OCA, Ocupação Cultural e Artística do Viradouro. Por favor, sigam essas páginas, curtam, compartilhem, visibilizem esse movimento. A gente sabe que é muito importante, especialmente nesse momento de pandemia, a visibilização desse movimento, né? Ele funciona como um cartaz na porta que informa que aquelas pessoas têm direitos. Então, por favor, façam isso. Sigam também as redes do Coletivo Madalena Anastácia. A gente está no Instagram, Facebook, YouTube. Enfim, participem de alguma forma desse movimento. Se somem, por favor. Para dar encerramento, né? A gente já está chegando ao final. A gente vai pedir para a Flávia Souza, então, fazer uma agraciação, né? Um compartilhamento artístico com a gente. Só para finalizar esse movimento da OCA, todas as mulheres, mentalize. Nossa luta é, tire essa mordaça. 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 Nossa luta é tirar essa mordaça. Então, vamos juntas e juntas para uma sociedade mais justa e mais humana para todos e todas. Muito axé para nós. Um beijo, OCA Viradouro. Obrigada, Flávia. Obrigada, Luana.